E o programa As Duas está no ar hoje com a Alessandra Lúlio, aqui nutricionista, especialista em alimentação para veganos e vegetarianos. Vai responder todas as dúvidas e vai falar um pouquinho das novidades. Bem-vinda! Obrigada. Ale, eu super pesquisei as coisas antes de você vir, a gente já tinha te convidado e aí eu fui a fundo para entender. Legal. Eu quero que você conte um pouquinho, porque você é nutricionista e eu sei que você faz principalmente a parte de nutrição esportiva e ainda mais especializado ainda, que é para vegetarianos e veganos. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso e até explicasse a diferença entre vegetariano e vegano, já para começar. Bom, de um modo geral, se me apresentar, eu sou Alessandra, sou nutricionista, tenho quase 20 anos hoje de profissão, de trabalho na clínica, né, de nutrição. E como eu acho que a questão tanto do esporte quanto esse conhecimento maior para o naturalismo, para o vegetarianismo, veganismo, aconteceu por uma questão da minha própria filosofia de vida, tá? Então, assim, com tantos anos de trabalho e por a minha vida particular, eu sempre gostei muito de esporte, então eu fui indo para o caminho do esporte naturalmente. Você é vegetariana? Eu sou vegetariana, tá? Fui vegetariana durante muitos anos exclusiva, assim, até, assim, eu acho que são fases da vida, né? Até mais jovem, toda idealista, não usava nenhum derivado de leite, quase me tornei uma vegana, vou explicar a diferença, né? Mas com o passar dos anos, filhos, gestação e tudo mais, hoje eu tenho uma alimentação um pouquinho mais ampla, tá? Eu, Alessandra, não como carne vermelha, tá? Eu como peixe de vez em quando, tá? Mas a minha base diária da minha alimentação é vegetariana. Né? E eu faço isso por uma questão ideológica, preciso deixar sempre claro, normalmente no meu consultório eu não fico levantando bandeiras do vegetarianismo, porque é uma questão minha, ideológica minha, tá? Existem a carne, enfim, também tem seus propósitos nutricionais, também é saudável, sabendo se comer, enfim, não é porque, não, faz mal comer carne, não quero deixar isso. É uma questão ideológica, uma questão pessoal, até de vida. gosto pessoal. Minha e de estilo de vida. Tá? Tem muitos vegetarianos que são até meio, vamos dizer assim, chatos, vai. Exatamente. Eles querem então te eu convencer. não fico levantando bandeiras, porque eu gosto de que cada um tenha, assim, o meu perfil é fazer com que cada um seja saudável do jeito que escolheu, tá? Então o meu jeito é esse, tá? De vez em quando, eventualmente, aí com os últimos anos eu coloquei um pouquinho de peixe na minha vida. Aí peixe é uma delícia, vamos comer. Restaurante japonês, virou uma moda, gosto, enfim, fugi um pouquinho, mas é uma maneira de eu também mostrar para o mundo o respeito que eu tenho pelos animais, o respeito que eu tenho pela natureza de uma forma geral. E assim, com o passar dos anos, treinando bastante, mostrando e comprovando que dá para treinar, dá para ter massa muscular, mesmo sendo vegetariano, que isso é um mito. E essa é uma dúvida de muita gente. É uma gente. muito grande. É mais difícil. Eu quero entrar nessa questão daqui um Exatamente. pouquinho. Então, assim, é mais difícil pelo ponto de vista, talvez a gente vai estudar, porque você tem que conhecer um pouquinho melhor sobre a sua alimentação. A partir do momento que você coma de tudo, a dificuldade que você tem é simplesmente saber escolher. Mas assim, mesmo que você não saiba muito, você acaba comendo um pouco de cada coisa. Tá? Quando você restringe qualquer grupo alimentar ou qualquer tipo de alimento da sua alimentação, você tem que saber o papel dele na sua alimentação e o que você pode colocar no lugar dele. Exatamente. Então assim, com o passar dos anos, assim, eu comecei a provar para o mundo, para as pessoas que convivem comigo, que dá para ser vegetariano e dá para ser atleta, dá para ter performance, dá para ter massa muscular, enfim. E aí, com isso, muitos vegetarianos começaram a me procurar. Então, hoje eu tenho uma grande lista de pacientes vegetarianos e eu me orgulho muito por isso. Você é atleta do quê, além de nutricionista? Eu sempre treinei bastante, sempre fiz musculação minha vida inteira. E hoje, assim, competitivo, fiz corrida bastante. Hoje, com a demanda de trabalho, então, hoje eu treino diariamente, mas eu tenho competições, assim, mais de lazer. Tá, hoje eu faço provinhas aqui, provinhas ali, de rua, corridas e tudo mais, sou uma entusiasta do esporte, tá? Já tive um lado mais forte de esporte hoje, acompanho e vibro com todos os meus atletas, né? Estou do lado deles, acompanho provas, estou do lado, mas hoje eu não tenho mais finalidades competitivas por conta da demanda de trabalho tão grande, que não me dá mais tempo de ter uma dedicação tão grande. Que bom, né, Lê? Loucura! Tá, você me perguntou da diferença. Qual é a diferença hoje de ser vegetariano e ser vegano, né? Tem uma diferença bem grande. O vegetariano é aquele que não come carne. Ele não come carne vermelha, ele não come frango, ele não come peixe e nada que se faça com a carne do animal. Carne de nenhuma espécie. Carne de nenhuma espécie, carne. Então ele é vegetariano. Mas normalmente
os vegetarianos, eles consomem os derivados do leite, queijo e tudo que se faça com isso, né? E ele consome os ovos. Que isso já me dá uma grande tranquilidade de que o aporte de proteína, de ferro, de cálcio dele vai estar garantido. Tá? Então ele vai, claro, obviamente, aumentar o consumo desses alimentos e vai balancear a alimentação dele. Existem alguns tipos de vegetarianos, tem um que é ovo-lacto vegetariano. Eu tenho então, daí, ou seja, ele come, tem outro que não come ovo, o outro que não toma, enfim, tem um monte de coisas assim, de especialidades. De tipos de vegetarianos. Tipos, né? Mas a maioria dos vegetarianos são aqueles que não comem carne, tá? E tem o vegano. O vegan, né, que é o vegano em português, ele não come nada que venha dos animais, nada. Ele não usa carne de nenhuma espécie, óbvio, nada que tenha sido feito com leite, com manteiga, com creme de leite. Ele não usa nada que tenha derivados. Derivado. Não toma, por exemplo, os veganos eles não usam nem o mel, porque é um subproduto de animal que é a abelha. Tá? Nossa, deve ser difícil viver assim, né? Os mais ortodoxos, eles não usam nada que tenha couro. Então, um sapato de couro eles não usam. Sim. Então, pra você ter uma ideia, assim, porque daí é uma questão bastante ideológica. Que daí eu acho bem bacana também. Eu acho que tá melhorando tanto, né? Eu tenho uma amiga que até chegou no Brasil, veio me visitar na segunda-feira, que é chefe de cozinha. Que legal. Que mora na Austrália e que trabalha num spa orgânico na Austrália. E ela tava me contando, e aí tem, né? Quando chega na cozinha, então tem, tipo, esse não come isso, aquilo. E tem vários vegetarianos e veganos. E aí já vem todas as especificações pra ela. Mas ela tava me contando de pratos, por exemplo, de tahine, de várias coisas. Gente, me deu água na boca e eu não sou uma fã de coisa muito saudável. E ela vai me pratos que me encheram a boca d'água. Você abre seus horizontes alimentares. Porque a partir do momento que existe uma limitação, você começa a conhecer outras alternativas e trabalhar em cima disso. Tá? Então, assim, aquela história de você, virei vegetariano, me tornei vegetariano, vegano, e agora? Tá? Simplesmente você tem que sair na pesquisa, você tem que conhecer e ter uma boa orientação, tá? Isso automaticamente vai mudar a sua vida. Você vai começar a frequentar lugares, você vai começar a ter outras atitudes, e isso muda bastante o seu perfil, até de Você se relaciona com pessoas, né? Mais parecidas com você. Então é filosofia de vida normalmente, tá? Tem algumas pessoas que tornam-se vegetarianas por uma questão talvez de saúde, que tem um colesterol alto, que isso, aquilo. Então essa pessoa, mas no final ela aprende a conviver e acaba mudando por uma questão ideológica da mesma forma, tá? Então, com relação à alimentação, existe bastante diferença entre eu cuidar de uma dieta de um vegetariano e a dieta de um vegan. É muito diferente. É bem diferente. O vegan é bem mais tem uma restrição bem grande, tá? E realmente o vegan me faz elaborar cardápios e pratos com o envolvimento de vegetais específicos. Ele tem mais dificuldade de se alimentar no meio social. Na rua, enfim. Bastante dificuldade. Tá? Imagino. Para conseguir chegar no aporte ideal de nutrientes geral, tá? Então, ou seja, daquilo que a carne ou os derivados traria a ele. Tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre os suplementos para essas pessoas, para os esportistas, né? Que são vegetarianos e veganos. O que tem disponível no mercado hoje? É novo ou não? Então, assim, hoje eu tenho visto uma grande procura, tá? Ou seja, um grande aumento do número de pessoas que se tornaram vegetarianas ou veganas. Mais vegetarianos, porque o vegano é mais específico. Então, eu tenho visto um caminho bem favorável, né, de abertura de mente, as pessoas procurando, tá? Muitas pessoas vêm no meu consultório hoje, mesmo pessoas que não têm nenhuma filosofia, mas assim, poxa, eu não quero comer tanta carne, eu não quero. Então, eles buscam alternativas, tá? E talvez essas pessoas são uma das que mais precisam de proteína, de fontes de proteína, então, né? Hoje, no caso, né? Já atento, né, a essa demanda que as pessoas naturalmente estão procurando mais alternativas à carne, alternativas à fonte animal de proteína, a indústria evoluindo lá na frente, tá? Isso é uma tendência grande nos Estados Unidos, hoje existem muitos produtos, tá? Nos Estados Unidos hoje tem uma leva enorme de produtos para vegetarianos, veganos, ou então a gente considera até simpatizantes, que são aqueles que não necessariamente sejam vegetarianos, mas acham interessante a ideia de consumir alimentos de origem vegetal. Que eu acho que esse número tem crescido bastante, exatamente. Né? Por quê? Porque os suplementos vegetais, eles têm um lado sustentável muito grande. Então, as pessoas que têm um lado mais ecológico, que olham para o planeta e tudo mais,
tá? Toda a carne, a geração, o consumo de carne, o consumo de leite, ele tem uma degradação do planeta, Sim, seja, natural. todo natural, tá? E o vegetariano, os suplementos ou os alimentos vegetais, não. Então tem essa procura também. Então, com essa demanda aumentada, hoje, e a gente vê bastante já lá fora e aqui no Brasil chegando, ainda bem. Aqui né? mais devagar, Devagarinho, sempre, mais, né? Depois de um tempo, tá? Depois de que anos, eu mesma já consumo muitos suplementos proteicos, que eu vou falar, vegetarianos, né? E hoje, basicamente, eu não tenho mais dificuldade, porque eu tenho bastante produtos. Tá? O vegetariano em si, como ele consome leite, ele pode usar os suplementos de proteína, por exemplo, que são a base de leite, que a gente conhece todo mundo, que é o tal do whey protein, que é a proteína do soro do leite. Então ele pode usar esse produto porque ele é Porque do ele leite consome, e não não tem tem problema. problema. E ele salva muito a minha vida na hora de elaborar dietas, né? Principalmente de atletas que têm uma demanda maior de proteína do que pessoas comuns. Tá? Agora, quando ele já é mais simpatizante por não, eu quero minimizar o consumo, ou eu tenho intolerância, tem algumas pessoas que têm intolerância ao leite de vaca, a tudo que se faça com a lactose, a caseína, a proteína do leite. Então, existem alternativas que são vegetais. Que eu fiquei sabendo, e ele até já esteve aqui no nosso programa, que é o Dr. Paulo Musi, um beijo, Paulo. E ele foi a primeira pessoa que eu vi consumindo e recomendando, embora ele não seja vegetariano. Tá? Ele não é vegetariano, mas eu vi ele postando nas redes sociais e a gente tá com uma foto... Falando que ele mesmo estava utilizando. Falando que ele estava utilizando, ele como não é vegetariano, tá utilizando junto com carnívoro, e ele ainda fez uma comparação super engraçada, uma brincadeira, que era um corintiano e um palmeirense indo pro jogo juntos de mãozinha dada. Junto e de mãos dadas e tal. E aí eu quero mostrar para vocês a foto do produto, porque eu fui atrás para descobrir. Esse é o produto, que é da Sun Warrior, que é o Whey Protein. Esse é o produto que chegou aqui no Brasil. Tem os dois sabores, eu já tô sabendo, porque eu fui pesquisar, tem novidade vindo, entendeu? Mas hoje a gente encontra no mercado o Whey. Do que ele é feito, e eu fui ler a respeito do produto e eu descobri que a absorção dele é super alta, tal. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então você falou de whey. Whey, tem que deixar claro. É o do leite, né? Whey é a proteína do soro do leite, né? Que é usado em geral para suplementação esportiva. Tá? Esse produto que vocês mostraram, que é um produto que ele é vegano, ele é vegan. Ele é um produto 100% vegetal, não tem nada de animal. E ele não tem nem leite nem soja. Nada. Então Isis Navas, que mandou a pergunta, que é vegetariana e que gostaria de saber se há algum suplemento de proteína sem ser do leite e sem ser soja. Esse é o suplemento. Então, assim, esse é o que a gente mostrou a foto. Então esse produto que chegou no Brasil já há um tempinho e agora que ele está com uma grande, assim, todo mundo está querendo conhecer, uma demanda, todo mundo me perguntando sobre ele, que é o Sun Warrior, o que ele é? É uma proteína que vem do broto germinado do arroz integral. Os brotos, né, eles são a parte mais nutritiva, né, do vegetal, porque ele está lá para desenvolvimento para o vegetal crescer. Então ele tem um acúmulo maior de aminoácidos que é deve ter mais do que o próprio arroz. Mais do que o próprio arroz, porque o arroz já é o grão que acumulou energia, que é o amido, carboidrato. Então o broto ele é muito mais proteico. Então essa proteína é uma proteína que vem do arroz, tá? Ela tem uma alta digestibilidade para pessoas intolerantes, para pessoas que nem essa, né, que essa moça a Isis, que ela não quer usar o leite nem a soja, então ela tem uma alternativa que tem uma alta digestibilidade. E o que é interessante desse produto, que eu vou desmistificar uma coisa aqui, tá? Olhando, o que interessa para você avaliar um produto que é um suplemento proteico? A absorção. Tá? A absorção e a composição dos aminoácidos, tá? Toda proteína é uma molécula cheia que é uma junção de aminoácidos. Que bom, tá? Porque essa é uma dúvida de muita gente, mesmo é na hora proteína? de usar, seja o whey protein, seja a proteína, sei lá, albumina, se é do arroz. Vou explicar isso rapidinho, tá? Toda proteína é uma junção de aminoácidos, tá? A gente sabe, proteínas animais, existem 22 tipos de aminoácidos na natureza, né? 20 tipos. Esses 20 tipos, eles estão sempre presentes em conjunto na proteína animal, que a gente chama de alto valor biológico. A proteína vegetal, tá? Dificilmente você encontra os 20 aminoácidos de uma vez só, tá? Então tem umas que tem alguns, outros tem outros, por isso que a gente costuma combinar fontes proteicas, por exemplo, comer arroz com feijão. A proteína que tem no arroz é diferente da proteína que tem no feijão, comida junto, elas se completam e tem os 20 tipos. Por isso não adianta comer um tipo só de comida. Porque a gente precisa, para fabricar as nossas proteínas, nosso músculo, nosso cabelo, nossos hormônios,
a disponibilidade dos 20 tipos de aminoácidos. Então, o que acontece? A gente costuma associar, para o vegetariano faz muito isso. A proteína do broto, como ele é uma proteína que está de origem, ela é rica nos 20 tipos de aminoácidos. Tá? Então, essa proteína, ela consegue estar com perfil, a gente fala de perfil de aminoácido, quantidade que tem de cada aminoácido, muito parecida com a proteína do leite. Então, você coloca no mesmo lugar, com o mesmo efeito, substitui bem. Substitui da mesma forma. Só que eu descobri uma questão da absorção, que quando a gente toma o whey normal, do soro do leite, ele tem uma absorção, em média, lógico que isso varia de produto para produto, se é concentrado, se é isolado, mas em média 75% de absorção, que realmente fica. E eu descobri que este whey, essa proteína, ela tem a absorção de 98%, que é similar ao leite materno. Sim, por conta do perfil de aminoácidos e da estrutura da molécula da proteína. Hoje existem tipos diferentes de whey protein. O whey é a proteína do soro do leite, tá? Normalmente esse whey comum é a proteína concentrada, que tem uma absorção aí, uma média de até 70%, tá? A molécula da proteína está inteira, a gente vai consumir, o nosso sistema digestivo digere, quebra, então demora um pouquinho essa Quanto quebra. menor a molécula, mais fácil e mais rápida a digestão. Depois do concentrado, a indústria quis otimizar a absorção. Então ela foi lá e isolou a proteína, pegou essa molécula do whey concentrado, passou por filtrações menores e quebrou a estrutura. Então praticamente pré-digeriu, que é o whey hidrolisado. Com a ação de enzimas ele quebra. Que normalmente é preferido ou depende do objetivo? Para um pós-treino imediato, que é o momento em que você tem uma velocidade de absorção que vai ser fator limitante para que você induza a regeneração muscular que tem que acontecer depois do treino. Após o treino, imediatamente após o treino, quanto mais rápido o aminoácido chegar na sua circulação, mais você vai aproveitar aquele momento em que seus hormônios estão favoráveis à regeneração. Por isso que nesse caso, uma proteína de rápida digestão e absorção é mais eficiente. Tá? Então existem tipos, vou usar, qual é o melhor? No caso do whey, vamos usar um whey isolado ou hidrolisado, tá? E no caso de proteínas vegetais, aquelas que têm uma estrutura molecular menor, como a proteína do arroz, tá? Porque existem tipos de proteína. No leite, você tem também a caseína, que é um outro tipo de proteína, que é uma molécula bem grande, que quebra em pedacinhos pequenininhos bem mais até lento. A digestão é super lenta. Por isso que é indicada à noite, é isso? Por isso, no momento que a gente não está com pressa, que a gente simplesmente tem que dar mais aminoácidos pro nosso corpo devagar. Tá lá em repouso, né? Para que o corpo, dormindo. Porque a regeneração muscular, ela começa depois do treino, mas ela vai mais ou menos, dependendo do estímulo do treino, até umas 48 horas. Então, o que acontece? Você tem que garantir um aporte de aminoácidos circulantes ao longo do dia. Não adianta nada acabar o seu treino, tomar seu whey protein e ficar a tarde inteira sem comer nada. Sim. O processo regenerativo viu, se gente? naquele meio. Recado aqui da Alessandra. Não adianta tomar whey protein, não comer nada ou substituir a refeição pelo whey protein. Porque o whey não protein é substituto. É só proteína. O Sun Warrior, que é vegano, é só proteína. Tá? Uma refeição ela tem que ser balanceada. Ela tem que ter proteína, carboidrato, vitaminas, minerais. Então, o nosso corpo é uma máquina. Se você não dá combustível, ele não vai poder fazer nada com a proteína. Tá? Inclusive, depois do treino, é uma outra pegadinha. Tem muita gente que toma suplemento de proteína puro com água e fica um tempão para dar energia. Tá? O organismo, ele é inteligente, ele tem como principal objetivo a nossa sobrevivência. Ele vai queimar aquilo. Ele vai usar aquilo que tem como fonte de energia, porque energia é mais importante do que outra coisa. Então, você está desperdiçando produtos realmente caros, né, para gerar energia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que associar sempre, tá, uma fonte de energia. Porque se você quiser usar alimentos, que eu gosto muito, que eu acho que o alimento ele consegue te dar além do carboidrato, vitaminas, minerais, tipo uma fruta. Uma maçã. Você pega um produto, ou um whey, ou uma proteína vegan batida com uma fruta, você acaba conseguindo dar o carboidrato, a proteína e vitaminas e minerais são cofatores para tudo trabalhar direito. Claro, pode colocar suplemento de carboidrato, destrose, maltodextrina, oximase. Aí é o perfil de cada um e a necessidade de cada um. E aí tem que passar pelo nutricionista. Então, por isso que é importante passar por um nutricionista para saber o que tem que tomar. De biotipo, de esporte, de né? De esporte, volume de esporte. Vamos falar quanto de proteína objetivo tem que usar. também. Peraí, depende do tamanho do estrago que você provoca, mais proteína você tem que usar. Tá? E não tem necessidade de linkar simplesmente o uso de complementos proteicos com o treino. Proteína é necessário para o nosso corpo trabalhar.
Para tudo. Para tudo. Por exemplo, o vegetariano, o vegano que come pouca fonte direta, que é a carne de proteína, ele, da mesma forma como uma pessoa que não seja, ele tem uma demanda de proteína. Que se ele não der, o organismo dele não vai conseguir trabalhar direito. Tá? Então ele vai acabar. O que acontece? A gente vê muitos vegetarianos e pessoas vegetarianas que acabam se tornando, você vê a complexão física, acaba engordando e perdendo massa muscular. Por quê? Porque essa pessoa come muito carboidrato e não come proteína, porque ela não tem alternativa. Né? Então ela vai treinar, ela está fraca, ela não tem regeneração, ela está cansada. Então essa pessoa obrigatoriamente ela tem que colocar ao longo do dia a complementação proteica, tanto de fontes como de suplementos de proteína. Porque senão ela vai perder o corpo. Ou da alimentação ou do suplemento essencial. A alimentação e suplementação, ela tem que trabalhar em conjunto. Sozinha não funciona. Eu sempre falo que o suplemento é complemento alimentar. Tá? O que a alimentação não está conseguindo colocar, ou então de uma forma mais rápida, no momento que você precisa de melhor absorção, você usa o suplemento. Legal. Bacana, eu acho que foi bem elucidativa essa entrevista aqui. A Lê vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar, tem muito assunto ainda. E eu quero só deixar um recado que a gente está estreando um quadro novo, que a gente nem conseguiu falar aqui hoje. É verdade. Que é o nosso test drive. O primeiro produto que a gente analisou foi o Sun Water e a gente vai contar para vocês só na semana que vem. Alessandra, obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Obrigada pelas explicações, que eu acho que você sanou a dúvida de muita gente, inclusive as nossas. Tá bom? À disposição. Obrigada. Obrigada, você volta. Ótimo, obrigada. O programa As Duas fica por aqui. Semana que vem tem mais, ao vivo, 6 da tarde. Espero você. Tchau. Tchau.